Analisar a Igreja à luz da sinodalidade, da colegialidade e do Ministério de Pedro, também chamado Ministério do Papa, foram as três temáticas centrais nas jornadas de Teologia da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Caminhos nascidos e desenvolvidos pelo Segundo Concílio do Vaticano, a celebrar 50 anos de vida. A Igreja pensa esta realidade eclesial através destas modalidades, destes dinamismos, que é a sinodalidade e a colegialidade. E, portanto, pareceu-nos muito oportuno, estando dentro dos 50 anos do Concílio, tomar este tema, porque tem sido certamente um dos temas que não tem havido muita reflexão, quando ele se torna muito importante, porque é muito difícil lançarmos em atividades sinodais se de facto não houver uma preparação teológica para isso. Nos últimos tempos, as transformações tecnológicas têm sido evidentes. Em relação ao exercício do Ministério do Papa, o grande desafio colocado à Igreja passa por encontrar uma linguagem adequada aos novos mídia e à sua permanente curiosidade. Tendo a Igreja o mandamento de ir por toda a Terra, hoje o digital é um novo continente, é um continente que também exige missionários digitais. É habitado por milhões de pessoas que seriam excluídas do anúncio ou da provocação para tentar saber. Numa igreja apaixonada pelos textos, os teólogos sentem dificuldade em entrar numa linguagem sintética como a digital. Com certeza que não estará ali para um tratado, mas está ali como às vezes estamos na mesa de um café e damos um apontamento, damos uma frase, lançamos uma dúvida e apresentamos uma sugestão. E esse encontro da sugestão que pode acontecer no meio digital, depois pode levar-nos e deve levar-nos ao encontro pessoal. Estas reflexões surgem no sentido de prestar um serviço à Igreja. Quando se completa o primeiro aniversário do pontificado do Papa Francisco, os participantes quiseram também homenagear o Papa e a sua forma de estar junto daqueles que encontra. A junção destes três temas não é ocasional, ela qualquer um dos temas implica no outro. Portanto, a relação entre a Igreja Universal e as igrejas locais, entre o pastor universal, entre o Ministério do Papa e os bispos, entre o governo da Igreja, lá podíamos dizer universal, e as conferências episcopais, portanto, tudo isso são questões que hoje marcam muito o dinamismo das nossas comunidades. Desde o início que o Papa Francisco criou empatia com as pessoas, a forma descontraída como se apresentou e tem vivido neste primeiro ano de pontificado fez dele um caso de sucesso. As livrarias estão cheias de livros do Papa ou sobre o Papa e também aí se junta muitas vezes o útil ao agradável. A bergoglomania pode ser uma boa mania se criar uma curiosidade que depois de aproveitada pode ser aproveitada como a curiosidade do Zaqueu ou até a curiosidade da samaritana que ao ouvir falar de uma água que matava definitivamente a sede ficou curiosa. Onde fica esse poço, dá-me dessa água. A curiosidade em torno da Igreja é hoje evidente e o Papa Francisco tem despertado consciências através das suas comunicações. Promover um sínodo diocesano é a ocasião para criar espaços de participação para todos os cristãos. Essa é a experiência de quem já realizou um sínodo e a expectativa para quem o está a programar. Imaginar a Igreja nos tempos atuais implica um esforço de todos. As novas premissas obrigam os cristãos a refletir e a encontrar novas respostas para os problemas de hoje. Os sínodos diocesanos são um veículo de busca para decifrar as razões do estagnar e descobrir propostas vivas para as comunidades católicas. A Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa realizou umas jornadas onde a sinodalidade, colegialidade e o Ministério de Pedro ocuparam um lugar central. Também nesta situação em que nós vivemos mergulhados de procura de novos caminhos, na linguagem do Papa Francisco, de uma pastoral em conversão,
Esta pastoral em conversão tem que ser descoberta de um modo sinodal e numa atitude de um verdadeiro discernimento do Espírito, não é? Com a participação de todos, os sínodos diocesanos lançam diretivas para o futuro, dão um novo rosto à Igreja. Através destas reuniões, todos entram no jogo das decisões. É necessário, e a palavra poderá parecer um pouco ousada, dizer uma reconfiguração da Igreja, onde o povo de Deus entra em jogo com a sua participação, com a sua opinião, com a sua reflexão, com a sua oração e, naturalmente, também com o seu contributo para descobrir caminhos novos na área ou nas áreas que naturalmente, a Igreja hoje tem que enfrentar. Porto Alegre-Castelo Branco é o exemplo de uma diocese em sínodo, no caso desde 2009. Uma experiência englobante onde a cada um é pedida opinião e ajuda no encontro de respostas para o futuro. À luz do percurso que a nossa diocese tem feito e à luz do que tenho conhecimento acerca do sínodo diocesano de outras dioceses, posso dizer fundamentalmente que as dioceses pretendem encarnar o espírito do Concílio Vaticano II, sobretudo a partir da eclesiologia do Concílio Vaticano II, nas suas dioceses. Os sínodos diocesanos vão apresentar uma igreja com um rosto diferente. Sobretudo uma igreja atenta, uma igreja acolhedora, próxima das pessoas. Será uma igreja em que o laicado será mais interventivo. A Diocese de Braga esteve em sínodo nos finais da década de 90, uma experiência enriquecedora onde os resultados nascidos das reuniões sinodais foram colocados em prática. As conclusões que estão nesse livro sinodal, algumas delas efetivamente já foram postas em prática, outras já foram reformuladas, de tal modo que estão a ser, portanto, reassumidas ou reinterpretadas, não é? Num permanente desafio, fruto e consequência de toda esta evolução rápida na qual nós vivemos integrados. Passados 20 anos e fruto das evoluções constantes, para quando um sínodo novo nesta diocese minhota? É uma hipótese que tenho em cima da mesa, quando achar oportuno, com certeza que a darei a conhecer, não é, aos mais diretos colaboradores, se eles entenderam e entenderem assim, e também se me parecer que é mais oportuno e mais necessário. Com a participação e colaboração de todos, a Igreja poderá dar novas respostas aos desafios atuais.